A gente viu o que aconteceu em Israel. Quanto mais o mandamento de Deus virou legislação, mais empedrados, endurecidos, violentos e pervertidos eles se tornaram. É porque você não conhece nem a leitura bíblica, quanto mais a história de Israel. Os profetas todos fizeram o mesmo diagnóstico e vem Jeremias e diz, o Senhor diz, olha, não é em tábuas de pedra, é no coração. Não é em legislação interior, é no entendimento. É na consciência. Se não habitar a consciência, nenhuma legislação vai conseguir melhorar vocês. Nenhuma. Claro que as legislações têm que existir, mas não porque sejam mandamentos de Deus. Elas podem ser os mandamentos da compreensão da justiça média, da percepção humana ou da circunstância da sociedade. Mas o mandamento de Deus só gera vida não é quando ele é transformado em legislação, é quando ele é transformado em entendimento, consciência. Aí ele produz vida. Aí nasce uma nova criatura, um novo cidadão, uma nova humanidade. Só aí. Foi o que Jesus disse. Pelo amor de Deus, foi o que Jesus repetiu o tempo todo. É o que Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz, só me interessa vocês se vocês são carta de Cristo, se cada um de vocês é um evangelho ambulante. Esse é o ministério da vida, da reconciliação que Deus estabeleceu em Cristo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí diz, e nós somos ministros dessa reconciliação, desse espírito, dessa vontade, dessa pregação, desse compromisso, para sempre. Eu sou embaixador comprometido com esse absoluto. Isso não tem a ver com as legislações, Paulo diz, com as tábuas de pedra que geram para a morte, para a violência, para a vingança. Nós somos embaixadores do que foi escrito no coração, que gera vida, ressurreição. Ele disse, os mandamentos das tábuas de pedra, leia aí em 2 Coríntios 3, cegam, são um véu que tiram a percepção, a pessoa não enxerga mais. Agora, o mandamento do Evangelho inscrito no coração, transformado em entendimento e em consciência, tira os véus e ajuda você a ver a face de Cristo. Paulo diz que é como um regênesis. Ele diz em 2 Coríntios, na passagem do capítulo 3 para o capítulo 4, valendo, ele diz que é como um explodir, é como o haja luz e houve luz, é Deus, bum, iluminando a nossa mente de repente, dizendo haja compreensão. Quando a gente tem essa entrega, essa rendição ao Evangelho, ele ilumina. Ele nos tira da escuridão do caos e da catástrofe, porque a terra estava catastrófica e vazia. E bum! Começa a criar a harmonia em nós, e a conclusão de Paulo é ele ilumina o conhecimento da glória de Deus, como é Deus, na face de Cristo, segundo o Evangelho. Eu vou descobrindo, discernindo o caráter de Deus, como Deus é em Cristo. E saiba como é que é o aplicativo daquele mandamento através do modo como Jesus tratou a toda criatura. Em Jesus eu sei como tratar o outro. Essa é a minha ideologia relacional, social e política. Em Jesus eu aprendo como tratar o outro. Seja o outro quem seja. Eu vi Jesus tratar todo tipo de gente, todo tipo de pária, todo tipo de personalidade. O Evangelho é farto dessa variedade. É farto quando menciona e trata, e é farto no silêncio, que não chama a existência
a questão não porque ela não existisse, mas porque não se apresentava como um dilema, como a oferta de um obstáculo na passagem de Jesus, o Cristo, no chão, nos trajetos das estradas humanas aqui no planeta. Mas Jesus mesmo diz: hoje, agora, porém, isto te está encoberto. Como Paulo também diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, que tem esse véu que é removido quando um deles se converte. Paulo diz, está falando de judeus e de cristãos que se judaizaram e voltaram atrás, e voltaram na consciência do Evangelho, retroagiram lá para trás, para essa coisa de transformar mandamento em lei. Paulo diz, quando eles se convertem e entendem o que eu estou dizendo, que já está tudo feito, o véu é removido. Como também Paulo diz, segundo aos Coríntios 3, na direção do capítulo 4, valendo. Ele diz que se o nosso evangelho está ainda encoberto para alguém, ele está encoberto para esses que quiseram que o mandamento de Deus, que só é eficaz se for compreensão, entendimento e rendição submissa no coração, se transforme em legislação externa. Paulo disse, o meu evangelho ainda está encoberto, é por aqueles que se submeteram ao Deus deste século, ao Deus das impressões, ao Deus das fachadas, o Deus deste século, o Deus da mentira. Ele cega o entendimento desses que não creem no Evangelho. Não creem. Crer no Evangelho é crer em Jesus como caminho, verdade e vida. Caminho para eu andar, verdade para eu obedecer, vida para eu expressar, conforme Jesus. É isto. E a maioria não crê. Crê nesse nome, assim, magicamente para salvar e expulsar demônios. Mas na prática eles não obedecem ao caráter de Cristo, à mente de Cristo, ao ensino de Cristo, ao Espírito de Cristo. Não. Porque Jesus disse que todos os mandamentos do Velho Testamento e quaisquer outros que você queira inventar, que tenham qualquer procedência ou semelhança com os mandamentos do Velho Testamento, e todos os ensinos e falas dos profetas se resumem numa única coisa. Numa única coisa. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Respeita como você quer ser respeitado. Trata como você quer ser tratado. Oferece o que você quer que a você seja oferecido. E nem o diabo, nem todos os demônios juntos têm a coragem de vir ao meu encontro, porque eu dou na cara de todos eles com essa verdade. Porque este é o Evangelho me habita, e a consciência dele me impregna. E quem não concorda de mim não quer fazê-lo por causa das implicações. Porque o espírito dessa verdade é cristalino. E você sabe disso.